O Predador é talvez uma das franquias de alienígenas mais famosas de todos os tempos, uma das franquias de ação mais famosas de todos os tempos, iniciada lá em 1987, estrelada pelo Arnold Schwarzenegger. E depois daquele filme de 87, ganhou vários outros filmes que foram pavorosos, e não no sentido assustador da palavra, no sentido de serem extremamente ruins mesmo. Filmes que não dá para se aproveitar praticamente nada, algumas poucas coisas se salvam nessas outras entradas da franquia. Eis que a franquia foi ressuscitada agora em 2022 pelo Dan Trachtenberg, diretor de Rua Cloverfield 10, em um filme chamado O Predador: A Caçada, que está disponível no Star Plus. Antes de mais nada, gente, eu peço que vocês deixem aquele like aqui pra mim, porque me ajuda demais a continuar trazendo vídeo pra vocês. Se inscrevam no canal e liguem as notificações pra vocês ficarem sabendo quando tem vídeo novo. É bem rapidinho. Então, o Dan Trachtenberg, diretor de Rua Cloverfield 10, vem aqui com O Predador: A Caçada, dirigindo apenas o seu segundo filme em toda a sua carreira. A história de O Predador: A Caçada é, na verdade, um prelúdio ao filme de 1987, e ele funciona muito bem como um prelúdio para aquele filme. É claro que o original, estrelado pelo Schwarzenegger, tá lá intacto no topo como o melhor filme de toda essa franquia. Aquele filme é imbatível. Mas esse novo filme de 2022, ele se aproxima da qualidade daquele filme, não é tão bom quanto, por defeitos que eu vou citar mais pra frente aqui nesse vídeo. Mas ele chega muito perto de estar no mesmo nível daquele filme. Eu começo dizendo que isso acontece pelo fato de que esse é o primeiro filme da franquia que resolve retornar de fato ao básico, ao que fez aquele filme de 87 ser tão grandioso. Nós estamos cercados por árvores num ambiente extremamente desconhecido, então é de fato um retorno ao básico, um retorno visceral a tudo aquilo que funcionou na década de 80. A história de O Predador: A Caçada é bem simples. Nós estamos em 1719, nas várias planícies que hoje são os Estados Unidos que nós conhecemos. A história é centrada em Naru, uma índia comanche que foi treinada desde criança a ser uma curandeira, mas que ela quer ser muito mais do que isso, e ela tenta provar para todos da sua tribo que ela tem todos os dotes necessários para ser uma grande caçadora, atividade essa reservada apenas para os homens da sua tribo. Em uma caçada de um leão que atacou um dos guerreiros da tribo, a Naru, ela começa a perceber que existe uma presença misteriosa dentro da floresta que está muito além do conhecimento deles. O filme ele conta com grandes cenas de ação. O Dan Trachtenberg ele conduz essas cenas de ação muito bem, elas são muito bem feitas, muito bem elaboradas, e elas carregam consigo toda a essência, toda a mitologia do personagem do Predador que nós já conhecemos. E diga-se de passagem, o Predador é um personagem extremamente complexo, muito interessante e que tem uma mitologia muito interessante, mas justamente a exploração, a profundidade na mitologia desse personagem foi o principal defeito de todos os outros filmes da franquia que vieram antes desse. O fato de querer dar camadas e mais camadas e mais camadas para esse personagem grandioso e misterioso foi a decadência de toda a franquia. O Predador ele é interessante justamente porque a gente não sabe de onde ele veio, a gente não sabe como ele se cria, a gente não sabe como ele arranja as suas tecnologias, e mostrar tudo isso é um grande prejudicial para a história desse personagem. Isso pode ser dito então para a protagonista desse filme, a Comanche Naru. A Naru, como eu já falei para vocês, ela tenta se provar a todo momento como uma grande caçadora, e isso é batido no filme várias e várias e várias e várias vezes. Nós temos aqui, além de ser uma história sobre caça, onde o caçador se torna o caçado e vice-versa, nós temos uma história de amadurecimento, onde uma índia
jovem, acanhada, começa a crescer e a desenvolver as suas habilidades. Tudo isso poderia ter sido feito no decorrer das cenas, de forma muito orgânica, de forma natural. Mas não é isso que o roteiro do filme faz. O roteiro de O Predador, A Caçada, ele explica e explica e explica e explica por demais todas as coisas que estão acontecendo em tela, como se nós, telespectadores, fôssemos incapazes de compreender tudo o que está sendo mostrado pra gente. Como se não bastasse revisitar cenas que já foram mostradas antes, o filme nos apresenta diálogos extremamente repetitivos para bater na mesma tecla várias e várias e várias vezes. E isso acaba por se tornar extremamente cansativo, principalmente levando em consideração que o filme tem apenas 1 hora e 40 minutos de duração. O filme ele poderia ter, sim, a mesma duração, mas com outras representatividades, outras cenas, outros aspectos que enriqueceriam essa história muito mais. Eu acredito que esse seja o principal defeito desse filme, é um roteiro extremamente didático que não precisava ser dessa forma. Os personagens aqui, eles falam todos inglês para facilitar o entendimento do público, mas ele também tem disponível uma versão com o diálogo na língua Comanche, na língua original, que foi gravada inclusive pelos próprios atores do filme. Eu acredito que o filme ser lançado com o seu diálogo na língua Comanche seria muito mais interessante, pelo fato de que valorizaria a cultura do povo que está sendo retratada no filme. O fato de que todos os atores falam inglês enquanto eles estão cercados por toda aquela cultura indígena, acredito que é um grande desrespeito e uma grande oportunidade perdida. Além de tudo, o filme não precisa de tantos diálogos quanto tem aqui. É uma história tão simples de ser contada que apenas de ver as imagens que estão passando diante dos nossos olhos, você consegue compreender absolutamente tudo o que está sendo contado ali. Os diálogos são um mero detalhe que poderiam ter sido facilmente excluídos desse filme, que não faria diferença alguma. O filme também conta com uma trilha sonora muito boa que ajuda na imersão desse filme, e tem também uma fotografia belíssima que aproveita todos os elementos que estão em cena sem deixar nada de fora. Tudo é importante, tudo é muito bem construído. A montagem do filme também é excelente e digna de aplausos. Diga-se de passagem, digna de aplausos é a atuação da Amber Midthunder, que é quem interpreta a índia Naru. Ela é uma força da natureza. Ela consegue dar todas as nuances da sua personagem, e quando ela está sozinha em cena, ela mastiga o cenário de uma forma incrível. Mas o filme insiste em enfiar personagem atrás de personagem atrás de personagem, para que o filme tenha o máximo de interações humanas possíveis, que acabam por puxar o filme um pouco para trás, porque o que diverte em O Predador, A Caçada é de fato esse jogo de gato e rato entre uma índia e uma espécie alienígena sobredesenvolvida. Que, diga-se de passagem, o filme ele retrata um predador totalmente diferente dos outros que nós já vimos. Ele ainda não tem a sua armadura, ele ainda não tem o seu canhão de plasma. Ele tem uma tecnologia que não é tão desenvolvida quanto a tecnologia que nós vemos no original de 1987. Isso pode ser explicado pela época em que o filme se passa, que é 1719, e até o próprio Predador naquela época ainda não tinha todas as tecnologias à sua disposição. Ou uma própria escolha do Predador para se adaptar mais facilmente ou estar mais parecido com o povo do nosso mundo que morava aqui naquela época. De qualquer forma, é uma decisão criativa muito interessante e que funciona muito bem a favor da proposta desse filme. Eu fecho O Predador, A Caçada, com a nota 8. Como eu já falei, tem seus defeitos, mas diverte do início ao fim e é uma surpresa extremamente agradável, dado a um nível absurdo de fracasso que essa franquia extremamente promissora teve nos últimos anos. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ligar as notificações para vocês ficarem sabendo quando tem vídeo novo, deixar aquele like aqui para mim porque aumenta demais a relevância desse vídeo e me ajuda a continuar trazendo vídeo para vocês. Um beijo para vocês e até a próxima.